Olá, bem-vindos, bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live de hoje, muito especial, que vamos falar a respeito de um tema que caiu neste ano. Com todo mundo que está presente aqui, vocês vão descobrir e vocês vão aprender a como não cometer alguns nas suas estações. Eu vou demonstrar aqui para vocês, na live de hoje, quais são os segredos e quais são, então, o que você precisa fazer na sua prova ali e os erros mais comuns que o mundo comete na estação de hoje. Vocês vão saber aqui quais são os erros mais comuns que todo mundo comete nas estações de clínica médica e principalmente nessa estação aqui de hoje. Então preste muita atenção. Eu venho comentar com vocês aqui por quê? Porque a gente estava corrigindo as estações aqui, fazendo os recursos individuais. E nesses recursos individuais que a gente está elaborando, que elaborou, que agora já finalizou, a gente viu diversos erros de vários candidatos. E isso ou a sua pontuação. Então, a gente vai demonstrar aqui para todo mundo hoje o que vocês precisam fazer para não cometer esses erros, certo? Envia o link dessa reunião aqui para o seu companheiro. Você que acompanha e vai acompanhar pelo YouTube, deixe seu like nesse vídeo, envia para o seu companheiro que também está nesse processo de revalidação, que hoje você vai aprender sobre um tema muito, muito legal, que caiu neste ano, e eu vou comentar para vocês como vocês não devem fazer e quais são as dicas primordiais nessa situação. Então, fica até o final, que também, para quem ficar até o final aqui nessa live de hoje, a gente vai estar sorteando duas, então preste atenção, a gente vai estar sorteando aqui duas plataformas da Treine Checklist. Então, 2 acessos até o dia da sua prova, então todo mundo ficar aqui, a gente vai estar sorteando, a gente vai olhar aqui conforme a lista, é um print screen aqui da tela, certo? E eu vou pedir para vocês falarem algum número, eu vou somar, e a gente vai ter o ganhador das duas acessos da plataforma Treine Checklist, essa plataforma que vocês estão vendo aqui. Muito boa noite, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Para quem é a primeira vez aqui, meu nome é Eduardo, sou médico revalidado, formado no exterior, staff aqui pela AlphaMed, juntamente com o Dr. Douglas aqui hoje presente com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco aqui para vocês como hoje eu quero abordar, além da execução em alta performance, eu quero contar para vocês como o avaliador te vê. Como muitas vezes a pessoa vai fazer a prova, ou algumas pessoas que não fizeram a prova, e já passando esse conteúdo para vocês, gente, quem vai aprovar ou reprovar você é o seu avaliador. Quem vai te aprovar ou reprovar é o avaliador. Inclusive, eu vou pegar um material aqui que é muito importante, que está lá nas estações, e que muitas vezes a gente não é consciente da importância e do uso disso aqui lá na sua estação. E eu vou estar falando ao decorrer aqui para vocês mais detalhes. Quando você entra lá na sua estação, tem uma câmera dessa, quer dizer, se for um lugar bom, né? Ou vai ter um cara com um telefone assim te filmando, ok? Então, gente, pega essa dica, raciocina, entende essa dica. O que te aprova é o avaliador. De onde o avaliador tira o conteúdo, tira os seus pontos? Do áudio da sua câmera. Quem te aprova? O avaliador. De onde o avaliador tira a sua aprovação? Do áudio da sua câmera e do vídeo. Então, gente, muitas vezes eu via que a pessoa fazendo os recursos agora, a gente fez dezenas de recursos, e a maior dificuldade é ouvir ou não demonstrar a câmera que deveria ser demonstrado a câmera, ok? Então, repetindo, pega a ideia, ok? Quem te aprova? O avaliador. De onde sai os seus pontos, as suas notas? Do áudio da sua gravação. Do áudio e vídeo da sua gravação, ok? Então, ciente disso, a gente vai iniciar aqui hoje a jornada prova prática aqui. A gente está no treinamento de número 9, doutor Douglas, correto? Correto, estamos no treinamento
treinamento de número 9, e vamos abordar aqui o tema que caiu neste ano, pessoal. O tema que caiu no ano de 2024, que vinha para vocês, eu vou comentar aqui para vocês como chegava a atriz. Você lia seu anunciado, lia o seu card, lia tudo ali, o cenário de atuação, quando você sentava para começar a conversa, certo? Vamos supor que você já se apresentou, tudo para paciente, tudo mais. O que ela falava? Doutor, eu notei um inchaço na minha barriga. E eu não estou grávida, doutor. Porque eu fiz meu beta-HCG e estava ok. Então, eu não estou grávida, mas tem um inchaço na minha barriga por algum tempo. E aí a atriz vinha falando essa principal queixa. E quando você desmiuçava a anamnese, que é o principal elemento que a gente reforça aqui com vocês numa situação como essa, a atriz te falava, indagava algumas perguntas, se você perguntasse para ela. Então, vocês já vão anotar aqui que todo ano, então vejam bem, todo ano tem esse item no checklist. Todo ano, pessoal, então anotam bem que todo ano tem este item no checklist. Vai estar no seu checklist, vai estar esse item lá no seu checklist. Qual que é? Teve dor, náuseas, vômitos, alteração das fezes, alteração do xixi, alteração do cocô. Essas palavras, e todo ano tem lá no seu checklist. Então já anota agora essa informação que vai estar no seu próximo checklist, que vai estar agora na sua próxima estação, essas informações, ok? Então a atriz vinha para você com aquele inchaço na barriga. E o que está falando aqui neste caso clínico de hoje? O que eles falam aqui e o que você teria que fazer? É o que está falando ali. O que está falando ali é o quê? Anamnese, exame físico, realize o exame físico do abdômen no manequim. Então, olham bem, pessoal, lá na sua prova, o que tinha lá do seu lado? Tinha um torso, que é um pedaço, assim, de um manequim, certo? Cortado aqui, até aqui embaixo, estava lá do seu lado direito. Quando você olhava assim, estava lá aquele manequim. E o que você precisava fazer? Você teria que sair da sua cadeira, se dirigir até aquele manequim e realizar o exame físico. É isso que tinha que ser feito. Então, você tinha que se levantar, ir até o lado lá e mencionar como se realizaria o exame físico, que está mencionando aqui, que está falando qual que é o exame físico do abdômen no manequim, nomeando e descrevendo as manobras realizadas. Interpretar os achados do exame físico do abdômen. Então, isso que você tinha que fazer. Então, você tinha que se dirigir até o seu manequim e realizar o exame físico abdominal. O que a gente falou na nossa mentoria passada? O que a gente falou para os nossos alunos? Falou, ó, pessoal, vai cair alguma estação de exame físico, certo? Que vai ser muito importante. E a gente reforçou na nossa mentoria na passada, ó, vai cair esse tema. E caiu. Então, nossos alunos que agora foram aprovados, certo? A gente orientou eles, falou, ó, vai cair isso daqui. E caiu, realmente caiu o exame físico do abdômen. E aí você tinha que realizar algumas manobras semiológicas, certo? E quais eram essas manobras semiológicas que você teria que realizar? Quais são as manobras que vocês conhecem? Então, participa aqui com a gente aqui agora, certo? Envia aqui quais são as principais manobras semiológicas do abdômen. Exato. Enquanto vocês mandam aqui para a gente interagir um pouco mais, eu gostaria de dizer que parabéns a todos vocês que estão participando da jornada, vocês estão adquirindo conhecimento, não falhem, se dediquem energia, apliquem energia, não é o momento de corpo mole, é o momento do seu extra, é o momento de tirar energia de onde não tem, ok? É o momento de você realmente buscar se alimentar melhor, buscar se movimentar um pouco e direcionar a energia ao seu estudo. Uma boa noite, doutor Alejandro, doutora Alice, doutora Amanda, doutor Henrique, doutora Andresa, Aparecida, Bruna, Caroline, Daniela, Adri, Edson, Flávia, Andy. A Andy está sempre por aqui com a gente. JN, Joyce, Josiane, Karine, Kátia, Luana Gobato, Maria Rodrigues, Marley, Michele, Patrício, Sâmia, Stephanie, Yamila Bittencourt. Yamila já tem um tempo acompanhando a gente, doutora Yamila. Ok.
Gostaria de parabenizar a todos vocês que estão aqui com a gente. E a gente vai dar início aqui à estação, ok? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como executa uma estação em alta performance. A gente teve aqui no treinamento, há 2 ou 3 treinamentos atrás, eu executando uma estação ao vivo aqui com vocês. Não deixe, gente, de ir lá no YouTube, olhar o canal, ok? Olhar os vídeos antigos. A gente está no treinamento de número 9 hoje, da jornada Prova Prática 2 2024. Então, você que está no primeiro treinamento ao vivo aqui com a gente, saiba que tem 9 para trás, ok? No caso, 8 para trás dessa edição. Não deixe de ver as estações realísticas lá no canal do YouTube, ok? Antigas. Está lá 4, 5 meses atrás, elas estão lá postadas, gratuitas. E é isso. E vamos avante, doutor Douglas. Você gostaria de elucidar algo? Após a estação, eu vou estar comentando com vocês aqui mais os itens que eu anotei aqui, que são de extrema importância. Antes da execução da estação, eu vou falar aqui algo que eu escrevi aqui, que é fazer o direcionado. Fazer o direcionado. Cada vez mais eles estão compreendendo que os 10 minutos é pouco tempo. Então, o que eles vêm formulando? Estações mais direcionadas, mais bem orientadas à pontuação. Ok? Então, as estações elas estão cada vez mais direcionadas, ok? Então, identificou o problema real. A partir do momento que você identificou o problema real, se direciona, ok? Basicamente isso. Vamos, então, à execução. Bem, doutor, só ressaltando aqui, uma aluna que fez um comentário aqui para a gente nos comentários aqui, Bruna Heringer Gouveia, ela falando aqui que ela maratonou nossos vídeos lá no YouTube, certo? Que a gente tem um conteúdo de altíssima qualidade, maratonou nossos vídeos e foi aprovada, certo? Então, ela está passando aqui para agradecer a gente que agradece ela por ter esse tempo confiado na gente, confiado esse tempo e assistido nossos vídeos. A gente passou para vocês ali excelentes conteúdos e a gente sabia que ia cair determinado tema e caiu, certo? Então, para quem acompanha a gente desde o início da jornada, hoje já é a nona live que a gente faz, certo? Tá lá no YouTube vários vídeos, pode acompanhar, envia para seus amigos também, certo? Tem diversos vídeos de estações lá também, então maratone. Olha aqui a doutora agora, Bruna Heringer Gouveia, vai ser a nossa nova colega aqui no Brasil. Parabéns, doutora. Muito obrigado por ter confiado no nosso trabalho, certo? É muito legal ter esse feedback dos alunos e isso nos motiva a continuar a produzindo mais conteúdos aqui para vocês. Nos estimula a produzir conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Bruna. E felicidades e aproveite essa nova jornada aqui no Brasil de trabalho, que é muito bonito também. Ok. Somos aqui quase 40, né? Essa hora da noite, 8 horas da noite, para vir estudar, meu amigo. Não é brincadeira, não. Parabéns a todos vocês aqui. E vamos avante rumo à aprovação, ok? Vamos, doutor Douglas, vamos dar início? Vamos dar início. Se alguém gostaria de ser voluntário, a gente pode fazer a citação aqui ao vivo, ou senão a gente explica aqui para vocês como tem que ser feito mesmo. Se tiver algum voluntário, erga sua mão, libera seu microfone e vem para o ao vivo para a gente realizar uma citação aqui ao vivo. Quem gostaria de realizar essa estação ao vivo aqui com a gente? Estão meio acanhados ainda. Stephanie Carvalho. Perfeito, Stephanie. Libera seu microfone. Vem com a gente. Olá, boa noite, doutora. Boa noite. Foi sem querer, não tenho coragem. Então vamos, doutor Douglas. A gente volta nas manhãs com o treino com eles. Foi sem querer. Ok, a gente vai demonstrando para vocês
e nas próximas a gente vai querer o participante. Ok? Doutora Stephanie, prepara para a próxima. Beleza? Vamos lá, doutor Douglas. Quando você soltar o timer, eu inicio a execução. O engraçado é que depois que você aprova, que você passa, na verdade, eu acho que é toda aquela questão de não ter vivido. Por isso que muitas vezes a pessoa que faz a prova pela segunda vez, ela tem um índice de aprovação muito maior do que quem nunca fez. Você vai para lá naquela angústia, né? Aquele medo de não saber como tudo vai acontecer. Eu acho que prejudica muito. Então, vamos lá. Quando você soltar o timer, eu estou à disposição para iniciar. Bem, então vamos lá. Vou soltar o timer aqui e a gente vai iniciar essa estação. Vamos lá. Bem, a descrição do caso. Você é o médico da Unidade Básica de Saúde e vai atender uma paciente Eliana, de 26 anos de idade, costureira, com queixa de aumento do volume abdominal. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas. Então, devendo ser obedecido a seguinte sequência: realizar anamnese, exame físico, exame do abdômen no manequim, palpação, percussão, nomeando e descrevendo as manobras realizadas, interpretar os achados do exame físico do abdômen, certo? E estabelecer hipótese diagnóstica e definir plano de seguimento neste paciente, certo? Olá, muito boa tarde. Meu nome é Douglas, sou médico que vai realizar seu atendimento. Qual que é o nome da senhora? O nome da senhora, estado civil, onde a senhora mora. Boa noite, boa noite, doutor. Meu nome é Eliana e eu tenho 26 anos de idade, doutora. Eu moro aqui mesmo na cidade, sou costureira. Certo, Eliana. O que eu poderia ajudar você hoje nessa consulta? Ah, doutora, doutor, eu notei que a minha barriga está crescendo muito, sabe, doutor? E eu não sei o porquê. Às vezes eu me sinto, tenho um pouco de mal-estar, sabe, também. Sinto Certo. Mas quanto tempo que você notou esse aumento, esse inchaço na sua barriga? Ah, doutor, tem uns 2 para 3 meses. Certo. E associado a esse aumento de barriga, ele dói a sua barriga agora? Como é que é? Existe dor? Incomoda, doutor. Às vezes eu sinto um peso assim, sabe? Certo. É a primeira vez que você nota isso? Doutor, é a primeira vez que eu noto isso. Tem alguma coisa que melhora esse inchaço? Alguma coisa que piora? Não consta no script. Certo. Eu gostaria então de comentar e fazer algumas perguntas de sintomas associados. Teve náuseas e vômitos? Doutor, às vezes eu fico meio enjoada, assim, tenho náuseas. Eu cheguei a vomitar uma vez só. Como é que é a característica do seu vômito? Não consta no script. Teve sangue? Não consta no script. Teve alguma alteração no seu xixi? Não consta no script. Teve alguma alteração nas fezes? Não consta no script. Certo. Até tá tendo ardência para urinar, alguma alteração urinária? Não, doutor, não percebi, não. Você notou que sua pele está um pouquinho mais amarelada? Também não, doutor. Nesses últimos dias, você teve febre? Teve febre? Não consta no script. Certo. Tem alguma coisa que, então, não piora nem melhora, né? Se você notou o aumento progressivo da sua barriga, foi isso? É isso, doutor. Eu vi que ela está aumentando, doutor. Tem uns 2 ou 3 meses. Qual foi a data da sua última menstruação? Não consta no script. Já teve alguma cirurgia? Não consta no script. Tem alguma, fuma ou bebe? Usa algum tipo de droga? Não fumo, não bebo, doutor. Já fez algum tipo de cirurgia? Nunca fiz cirurgia, doutor. Tem alguma doença? Utiliza alguma medicação? Doutor, eu tomo sim um comprimido para não engravidar. Certo. E para essa dor e esse incômodo, você tomou algum comprimido ou utiliza algum comprimido, alguma medicação de uso contínuo? Tomei Buscopan, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco e Plasil.
Bem, então eu gostaria de realizar seu exame físico. Você me permite, dona Roberta? Permito só se você se lavar e se paramentar. Dona Eliana. Certo, dona Eliana. Então, gostaria de me lavar, me paramentar e realizar o exame físico específico, como está me mostrando aqui. Então, eu gostaria, como se fosse na prova prática, então eu me levantei, eu vou até ao lado da paciente e vou começar a realizar o exame físico. Então, eu devo me posicionar na onde? O lado direito da paciente e começar o meu exame físico abdominal. A princípio, eu faço uma inspeção, uma ausculta, percussão e a palpação. Como aqui está me pedindo as manobras semiológicas do abdômen, especificamente do fígado, eu gostaria de realizar também a manobra semiológica do fígado e a manobra semiológica do baço, que a gente vai aqui ao longo da consulta destrinchar como se realiza, certo? Existem duas manobras, a engarra, onde eu coloco minha mão por baixo, por cima, onde eu vou desde meu hipocôndrio subindo com a minha mão, certo? E também existe a palpação bimanual. E no meu baço, existe a manobra também que a gente realiza do baço, que é com a posição do paciente em decúbito lateral com a sua mão esquerda atrás da orelha, certo? A gente vai pedir, vai palpar desde ali da fossa ilíaca esquerda, desde ali da região hipogástrica até a região da linha axilar anterior, certo? E posteriormente eu gostaria de realizar as manobras semiológicas para pesquisa de ascite, piparote, certo? Eu gostaria de realizar essas manobras para o fígado também e para a pesquisa de ascite na paciente. Alguma dúvida? Não, doutor, não tenho nenhuma dúvida. Bem, aqui também fala que a gente precisa realizar percussão. Então, a percussão desse meu baço, desse meu fígado, também realizo, certo? Desde aqui da minha, desde da linha axilar anterior, eu vou realizando, então, a percussão do meu baço, certo? Desde a minha clavícula, e vou baixando para ver se eu realizo ou não, eu perco aquela matidez na minha percussão do meu fígado. Ok, doutor? Ok, Eliana, alguma pergunta mais que você tenha? Doutor, o que é isso que está acontecendo comigo, doutor? Bem, a gente precisa solicitar alguns exames, dona Eliana, para a gente confirmar a hipótese diagnóstica. Mas eu tenho aqui a minha principal hipótese diagnóstica é de uma ascite, certo? E aqui, nos meus impressos, quando você solicitava, vinha aqui toda os impressos da paciente, dos impressos que eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que vinha o exame físico geral? Vinha lá, frequência cardíaca de 68, pressão normal, frequência respiratória normal, temperatura axilar normal, saturação normal, IMC também ali com um leve aumento que o paciente tem, neste caso aqui, tem uma obesidade grau 1. Na verdade, ele tem um sobrepeso, né, 24, certo? Paciente em bom estado, afebril, acianótica, nictérica, hidratada, alerta, orientada, em tempo estácio. Então, tinha presença de êxtase jugular, ausculta respiratória com murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios e o ritmo cardíaco regular com búlias orfoléticas, ausência de sopros, extremidades bem perfundidas, sem edemas. E aqui é nesse momento aonde chegava e falava para você fazer exatamente o exame físico específico do fígado, certo? Então é aqui nesse momento que ele te dava esse impresso, ele fala exame, realize o exame físico específico, palpação e percussão, nomeando e descrevendo as manobras. Não é necessário realizar a ausculta. Você receberá os impressos específicos do exame ao nomear e descrever as manobras utilizadas. E aqui vinha o exame físico do fígado, que você vinha aqui que estava alterado. Ele estava aumentado neste caso, certo? Então, o que poderia ser? A paciente vem para você com aumento aqui do volume abdominal, certo? Veio com aumento do volume abdominal. Não é gravidez. A gente excluiu essa possibilidade. Aumento constante, progressivo, certo? A gente precisa investigar fatores de risco. Será que essa paciente não tem hepatite? Não está aqui no checklist, não foi feito nem elencado aqui, mas a gente precisa, porque a gente vai elaborar o plano de manejo dessa paciente, né? Porque a gente precisa saber
que a gente precisa pedir de exames laboratoriais, ok? E quais são os principais exames laboratoriais nessa paciente que a gente pode pedir? Então, pensem aqui comigo. Quais são os principais exames laboratoriais que a gente pode pedir nessa paciente? Então, vem aqui com a gente, participa também. Quem sabe aqui quais são os principais exames complementares que a gente tem que pedir para dar a investigação. E a gente faz, então, a hipótese diagnóstica de ascite com hipertensão portal. Bem, lembrar que no treinamento passado eu falei que os exames se dividem em de imagem e de coleta, ok? Aqui é passível os dois exames, será? Será que a gente vai utilizar os dois blocos de imagem e de coleta? Exatamente, né? A paciente já vinha falando do abdômen, a queixa era do abdômen. O CARD dizia para ir para o lado do abdômen, ir para o exame físico abdominal. Então, você sabia, eles te davam uma carga muito grande de orientação de que os pontos estariam nisso, entende? Então, eu achei que foi muito bem feita essa última prova, essa última edição. Por quê? Porque eles traziam nos seus cards, nos seus enunciados, claramente onde estavam os seus pontos, ou pelo menos grande parte dos seus pontos. A pessoa que executava o organograma de execução da AlphaMed, que eu vou disponibilizar o card depois dessa aula para vocês, e de evolução de estação, para vocês imprimirem e colarem. Cola na sua sala, cola na geladeira, cola no seu quarto, bota uma folha de um lado do travesseiro, uma folha do outro lado do travesseiro, para você aprender como evoluir em cima da sua estação, ok? Uma dica aqui em cima da estação. Quando você vai fazer lá uma estação que você não sabe o diagnóstico, você tem que fazer toda essa gama de exame. Então, você ia pedir Bloomberg, Rovsing, obturador, piparote, palpação da borda hepática, palpação da borda esplênica, palpação em epigastro, ok? E explicar, né? Vou apoiar minha mão esquerda no flanco, vou elevar, durante a respiração do paciente, vou aprofundar minha mão, buscando a borda hepática, vou fazer a palpação do rebordo costal em garra, ao lado direito do paciente, vou realizar a palpação da borda costal à esquerda, em hipocôndrio esquerdo, assim como palpei em hipocôndrio direito. Então, você elenca no geral esse exame físico, ok? Eu sempre digo que aquele que sabe, isso é uma dica muito, muito importante que eu gostaria de ter ouvido. Eu gostaria de ter ouvido quando eu estava me preparando. Aquele que sabe, ele pede e deixa feito o exame físico mais rápido do que aquele que não sabe e não faz, ok? Então, o que quer dizer? Se você sabe, você faz de uma vez logo, ok? Não fica enrolando, não espera para ver se vai estar ou não vai estar no seu checklist. Você já sabe o que você tem que fazer, você faz. Então, como eu pediria o exame físico aqui nessa estação? Vou demonstrar para vocês. Então, gostaria de realizar o exame físico, você me permite? Me permite? Eu vou me lavar, me paramentar, gorro, óculos, luva, máscara, avental. Eu vou iniciar solicitando os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca e respiratória, temperatura, saturação, pressão arterial, peso e IMC. Eu gostaria de realizar o exame físico geral, quero ver pele e mucosas, quero palpar gânglios cervicais axilares, quero fazer o exame físico torácico, abdominal, ginecológico e membros inferiores. No exame físico abdominal, agora eu vou me direcionar ao específico. Eu gostaria de fazer piparote e explicaria a manobra rapidamente, porque eu sei ela de cabeça. Gostaria de fazer Bloomberg, vou explicar o Bloomberg rapidamente. Gostaria de fazer a palpação da borda hepática. Vou explicar a palpação da borda hepática rapidamente. Gostaria de fazer a palpação esplênica. Vou explicar a palpação esplênica. Gostaria de fazer McBurney, Rovsing, tá bem? E Bloomberg. E aí eu ia falar tudo isso. Lembrar de dizer que o paciente tem que retirar a camisa para o exame físico, tá bom? Então, galera, aquele que sabe faz e faz mais rápido do que aquele que não sabe não faz. Ou fica lá, A, E, I, A, ok?
Então, muitas vezes, na mentoria, quando eu peço para um aluno, me descreva a manobra de Piparotti, me descreva Bloomberg, a pessoa fica 1 minuto e meio para falar. Eu vou realizar a pressão com a minha mão direita, pressão profunda e soltar bruscamente esse abdômen, para avaliar se o paciente tem dor, a pressão e descompressão brusca do abdômen. E eu gastei 12 segundos para explicar. E aí, muitas vezes você pede, a pessoa não é que não sabe, é que não se treinou para falar a manobra rapidamente, direcionada, ok? Vou voltar a passar a palavra ao Dr. Douglas. Bem, então vamos voltar aqui no contexto. Então, era uma paciente, mulher, com inchaço na barriga, que chegava para você com essa queixa do inchaço na barriga. A princípio, nas suas tarefas, vinha ali, ó, falando o quê? Que ele queria, vamos voltar aqui para vocês entenderem essa estação passo a passo aqui. Analisar aqui o tempo. Os pontos estão todos aí, meus amigos. Olha aqui, prestem atenção, prestem atenção. Então, realizar anamnese, realizar exame físico, realizar exame do abdômen no manequim, palpação e percussão, nomeando e descrevendo as manobras realizadas, interpretar exame físico do abdômen, relacionar resultados de exames e hipótese diagnóstica, e estabelecer hipótese diagnóstica, definir o plano de segmento. Então, para todo mundo entender aqui como é que era. Então, você vinha aqui, no momento quando você estava realizando seu exame físico, o seu avaliador ali do lado, ele te entregava esse impresso aqui, ó. Quando você finalizava, falava que ia finalizar o exame físico geral do abdômen, certo? Vinha para você este impresso. Vinha para vocês ali este impresso para vocês. E olha o que está falando lá nas últimas linhas, pessoal. Olha o que está falando nas últimas linhas deste impresso. Para realizar o exame físico do abdômen do manequim, utilizando, certo, a técnica de palpação, percussão e descrevendo as manobras. E aqui, você realizará o impresso específico do abdômen ao nomear e descrever as manobras utilizadas. Então, bem, aqui ele já te está dando os pontos, porque você tinha que realizar o exame físico específico, certo? Daquele órgão, daquele órgão da barriga, certo? Qual que é? Do fígado, do baço, aquela manobra. Então, olhando aqui, então vejam bem, o que está no checklist aqui, o que ia pontuar vocês? Realize exame físico do abdômen. E, neste caso, do fígado. Realiza o exame físico do baço. Realiza as manobras aqui para descobrir se é ascite ou não. E você tinha que mencionar qual que era a técnica, como é que é. E aqui ele te dava 4, que eu vou ler para vocês aqui agora. Masse 6 móvel, você tinha que descrever essa manobra. Círculo de Skoda, certo? Piparotti, que a gente falou aqui, e o sinal da aposta. Então, ele te dava 4 opções que você tinha que mencionar, porque está falando aqui, certo? Então, ele te dava um ponto porque está falando, certo? Está aqui no checklist, porque está te falando, está te perguntando, está lá, ó. Realize, exame físico do abdômen, está lá. Ele te perguntou, certo? E aqui está aqui pontuando, certo? Lá em cima igual. Realiza palpação esplênica. Tem 2 modelos aqui para realizar. E aqui no exame físico do fígado, igual, de descrever essa manobra. Então, tá lá, ó, tá te perguntando, e o que tá aqui no checklist é aquilo que te perguntou, e o que tá lá nas suas tarefas. Então, se vocês ficarem perdidos dentro da sua estação, se vocês ficarem, não sabem o que fazer, certo? Tá meio perdido, volta lá para suas tarefas. Volta lá, olha, releia, pega algum impresso. Às vezes a gente não costuma ler o último verso lá da linha, da folha, certo? Mas tá lá. Às vezes a pessoa se esquece, nervosismo. A gente entende isso. A gente passou também pelo que você está passando aqui agora e vai passar na sua prova. Mas se vocês tiverem calma e utilizar as técnicas que a gente fala aqui para vocês, certo? Vocês vão conseguir ser aprovados, é possível ser aprovado sim. Então, observem, prestem atenção. Então, vamos aqui voltar no caso clínico, vamos aqui para vocês entenderem todo esse contexto. Então, a paciente com aumento do volume abdominal, mulher, então a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com acometimentos ginecológicos, né? Aumenta o volume abdominal. Será que é um câncer de ovário? A gente sabe que existe um câncer de ovário que existe o aumento do volume abdominal. E às vezes não pode ser ascite, não é líquido. Então, se é mulher, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. E se aquele aumento do volume abdominal fosse, por exemplo,
uma gravidez. Então, por isso, no início, a paciente já te falava, ó, não estou grávida, certo? Então, para você não pensar se era uma gravidez ou não. Então, muito bem. Então, vamos voltar aqui para a estação. Então, vinha essa paciente para vocês, falando a respeito desse caso clínico, desse caso que ela vinha para vocês com aumento do volume abdominal. Você fazia a palpação do baço, do fígado, do abdômen, te aumenta o volume abdominal. Quais são as possíveis etiologias nesse paciente, nesse contexto? A gente está ensinando para você o que cai na prova, certo? É aqui que cai na sua prova, que está no seu checklist. E a gente voltando aqui, a gente vê aqui que realiza a manobra, faz lá na percussão, faz lá no manequim, tá lá do seu lado, você tem que fazer, certo? E aqui formula hipótese diagnóstica. Qual que era a hipótese diagnóstica? ACIT, com hipertensão portal. Às vezes pode ser difícil, às vezes até questiono esse diagnóstico também por falar hipertensão portal, certo? A gente sabe, como que a gente sabe se é hipertensão portal? Talvez no próximo ano, pessoal, então já anota essa dica aqui agora. Talvez no próximo ano possa cair numa estação de procedimentos, onde você tem que realizar e falar como realiza a manobra de punção da paracentese. Então, preste muita atenção. No próximo ano pode cair paracentese, certo? Então, neste ano veio anamnese, exame físico, no próximo ano pode cair paracentese. E aí vocês têm que saber como formula esse diagnóstico. Para a gente saber se é hipertensão portal, a gente tem que fazer o GASA, né? Gradiente albumina soracite. E a gente tem que saber, se for maior 1.1, a gente tem hipertensão portal, certo? Se for menor, são outras hipóteses diagnósticas ali dentro desse caso clínico. Então, preste muita atenção nas suas tarefas, certo? E aqui ele falava, você tinha que falar ACIT com hipertensão portal. Eu questiono essa hipertensão portal porque ele não te dava exames laboratoriais, só te dava um exame de imagem. Tá equivocado isso aí. Mas bem, e aqui no final, que você ganhava 1 ponto, certo? 1 ponto você tinha que elaborar o plano de segmento. E aqui entrava aquilo que eu falei no início, certo? A gente aumenta o volume abdominal, a gente tem que fazer os diagnósticos. Existem diversas causas, certo? Hepatite, por isso aqui que ele fala para você pedir ultrassom Doppler, ultrassom de abdominal, certo? Pede para você pedir tomografia, ressonância, prova de função hepática, albumina, pediu para você pedir sorologias, AST, ALT, dosagem de cobre. Por quê? Dosagem de cobre. Quem sabe aqui qual que é a importância de você pedir dosagem de cobre? É uma doença bem importante. Tem um filme, né, com a mão, uma bola. Quem lembra do cobre? A doença de Wilson, né? Bem, vamos lá. Paracentese, cálculos de gás, eu tinha que mencionar isso e tinha que falar a questão do encaminhamento terciário, certo? Encaminhamento para o especialista. E aí finalizava a sua estação. Então preste muita atenção. Como é que é, o que está pedindo lá nos seus cards, certo? O que está pedindo lá é o que vai estar no seu checklist, não é mesmo, doutor Eduardo? Áudio. O seu áudio. Exatamente. Eu vou estar compartilhando com eles aqui agora um organograma de evolução de estação. Jogando as imagens aí, doutor, vou compartilhar aqui. Aqui a gente está vendo o impresso que eles entregavam para você na hora, certo? Ele te entregava esse impresso, falando ali que o fígado estava um pouco aumentado. E a gente vai aqui corrigir essa estação, que ele vinha aqui para vocês. Então, a gente sempre reforça aqui para todo mundo que está presente. Identifica, cumprimenta o paciente e tudo mais. Esse é o básico, né? Tem aqui, pergunta, sinais e sintomas. O que eu falei anteriormente lá para vocês? O que eu falei? Eu falei que deveria, então, que tem lá diarreia, tem lá esse outro sintoma, que é muito importante para vocês perguntar, certo? Diarreia, alteração nas fezes, alteração na urina, certo? Então, tudo tem lá para vocês demarcarem, certo? E o que vocês precisam para vocês chegarem a esse ponto. Então, estava aqui, certo? Fatores de piora, fatores de melhora. Então, valia 1 ponto isso daí. Se você perguntou, tem alguma coisa que melhora? Tem alguma coisa que piora? Já ganhava aquele pontão. Aqui, esse textão enorme para você estar verbalizando ali no meio, para você estar verbalizando como que era exatamente o exame físico do fígado, tudo aqui a descrição completa que ele pedia, solicitava para você. A palpação esplênica do baço, igual
questão enorme, certo? Aqui embaixo, igual, pesquisa da técnica de ascite. Você tinha que pesquisar ou não ascite nesse paciente. E aqui, formula hipódiagnóstico de ascite por hipertensão portal. E Galera, ele tem o plano, certo? Elabora o plano de segmento do paciente. por que que eu digo que vocês devem saber? Lá na plataforma Treine Checklist tem a aba de procedimentos, ok? Quem não conhece, se cadastra na plataforma Treine Checklist. A gente vai estar encaminhando o link lá para cadastro depois nos grupos. Lá tem a aba de procedimentos também. Então, por que que é importante você saber procedimentos, saber palpações em bloco, a execução exatamente da manobra de uma forma limpa e direta? Porque lá você não vai saber diretamente o que vai pontuar. Então, você, dentro do seu tempo, você vai ter que fazer tudo que você conseguir fazer para depois não escapar os pontos lá no checklist. Então, muitas vezes é necessário, lá na hora, você teria que falar 3, 4, 5 exames físicos abdominais. Lógico, eu sabia que tinha um aumento ali, ascite, que é piparote. Você ia ter que fazer, somente ia ter que te ligar a isso. Bloomberg, você ia ter que fazer, porque somente ia ter que te ligar a isso. Palpação hepática e esplênica, também. Um McBurn, um Rovsing, uma palpação de fossa ilíaca esquerda, você ia ter que fazer, ia ter que verbalizar. E se você não soubesse verbalizar de forma limpa e rápida, você ia ser muito prejudicado, né? Porque você ia acabar seu tempo e qual delas você ia ter verbalizado primeiro, né? Então, é muito importante você ter esse alinhamento. E é isso que a gente formulou essa frase, não é à toa. A gente formulou essa frase porque é ela que aprova. É essa frase que aprova. É execução em alta performance. Você ir lá e executar um anamnese. Não começa desde a apresentação à câmera, né? Como você se comporta quando você entra na estação, né? Como está seu jaleco, como está sua postura. Porque você tem que lembrar que o que vai te dar os pontos é o seu vídeo, o seu áudio, que está salvo aqui. Então, a sua execução em alta performance, ela inicia desde o momento que você ingressa na sala, de forma rápida, direcionada e limpa, se apresenta à câmera, senta, lê seu enunciado, lê suas tarefas, se apresenta, né, ao seu paciente, se apresenta de forma clara e recepciona ele, né? Doutor Douglas, consegue jogar essa imagem aí para a gente? Só para eu passar aqui para vocês, antes do final da estação. Vocês estão vendo esse organograma aqui, essa evolução de 12 pontos? Gente, isso aqui não está aqui à toa. Apresenta-se a câmera, ok? Apresenta-se a câmera. Lê seu caso clínico. Apresenta-se ao paciente. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo. Sou o médico que vai realizar o seu atendimento. Seja bem-vindo. Recepciona o paciente. Recepciona o paciente. Ok? Como é seu nome, idade, profissão? Em que você trabalha? Você mora onde? Ok? Eu sou pescador. Se ele dissesse que era pescador, catador de lixo, né? Ou que morava em área rural, a gente já ia pensar, né? Digamos, se ele dissesse que morasse em área rural, aumento do volume, o que a gente ia pensar? Podia ser um Chagas, né? Podia ser. Se ele dissesse que era pescador, poderia ser uma extossomose. Então, gente, você entende como em cada ponto, uma informação que ele te dá ali é o seu guia, ok? Eu citei 2 aqui para ativar isso na mente de vocês, né? Se viesse lá escrito que é pescador, se viesse lá escrito que é catador, né? Ok? Basicamente, essa ideia que eu quero que vocês entendam, esse consenso de ligar as informações. Recepciona os dados pessoais, né? Do paciente. Depois você inicia a anamnese, o que te traz aqui. E realiza o Simple, o VEVAC e o Alícia, ok? A Alícia dá queixa.
Quando apareceu, qual a localização, qual a intensidade, alivia ou piora com o quê? Né? Qual a característica desse aumento abdominal? Tempo. E depois você ia para o simples, sintomas associados, histórico, medicações, primeiro episódio, alimentação, trauma, ok? Vícios, vacinas, alergias, cirurgias lá no VEVAC. Passa para o seu exame físico. Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, printa, imprime. Isso aqui você tem que saber de olho fechado, ok? Para você ir lá para a sua estação e não se perder. Então, você se paramenta, faz o exame físico específico, ó. Exame físico, sinais vitais e específico. Depois você passa para o exame de coleta. Tá aqui, tá aqui, o exame de coleta aí. Tá pedindo no checklist. E de imagem, pedia, gente, vocês têm que ter em mente isso muito claro, muito fixado, ok? Repitam. Exame físico de coleta, exame físico de imagem, coleta imagem, coleta imagem. Eu me sentava sozinho lá debaixo das árvores quando eu estava estudando, eu ficava notificação, dúvidas, retorno, notificação, dúvidas, retorno, exame de imagem, exame de coleta, exame de imagem. Repetia centenas de vezes, ok? Até isso ficar gravado na sua cabeça. Esse gatilho mental, esse acesso neuronal que você cria, ele tem que ser intenso. Tem que ser um acesso neuronal rico, ok? Hipótese diagnóstica. Quando você formula a hipótese diagnóstica, você tem que dizer por que você chegou a essa conclusão. E como você vai dizer o porquê você chegou a essa conclusão? Você vai pegar toda aquela papelada que você tem e vai dizer, ó, tá aqui, tem ascite, piparote é positivo. Aqui no exame físico, ó, deu alterado. Aqui no exame de imagem, deu alterado. Isso. No exame de sangue, tal exame de sangue deu alterado. Ok? É assim que você se abraça com seus pontos. Bem, e aí você passa o tratamento, meu amigo, e fala os itens de finalização. No próximo treinamento, eu vou estar passando os itens de finalização novamente aqui para vocês, ok? Eu volto a passar a palavra ao nosso grande doutor Douglas. Muito bem, doutores. A gente vai sortear a plataforma dois acessos até o dia da prova para todo mundo que está aqui presente. Mas antes da gente finalizar, isso que o doutor Eduardo falou aqui por último é muito, muito importante, pessoal. Todo impresso que vocês peguem na mão de vocês, certo? Vocês precisam falar, interpretar aquele impresso. Às vezes a informação está muito clara ali para você, está muito na sua cara, e você às vezes não fala. E a gente vê nas correções desses alunos que eles não, infelizmente, não conseguem esse ponto, porque não executou um checklist em alta performance. E a gente reforça aqui para vocês. No nosso plano super avançado, a gente reforça todo esse treinamento com vocês aqui na nossa mentoria e lapida aquele conhecimento com vocês no treinamento presencial. A gente faz lá em Foz do Iguaçu, em Curitiba e Brasília. Então, a gente vai aqui conversando com vocês, aquela mentoria personalizada, a gente vai conversando, vai orientando vocês, vai falando, ó, não siga esse caminho, senão você não vai dar certo. Você tem que seguir tal caminho para você conseguir. E a gente tem aqui as comprovações dos alunos que foram aprovados na nossa mentoria, no nosso treinamento presencial. Então, existe uma metodologia, existe algo, o que vocês precisam fazer, o que todo mundo, quais são os elementos, quais são as principais características que os principais aprovados têm, que vocês têm que fazer essa pergunta, certo? Faça essa pergunta. O que as pessoas que foram aprovadas têm em comum que talvez é a minha primeira, segunda, terceira vez que eu estou tentando fazer essa prova, não tenho. Tenta conhecer, certo? Tenta saber. O que será que as pessoas que conseguiram chegar lá, elas têm, que eu não tenho e não estou conseguindo ser aprovado? Se é a sua primeira vez que você vai realizar esse treinamento, essa sua primeira prova prática, que seja a primeira vez. Você faça isso uma vez só, faça isso bem feito, certo? Então, a gente fala aqui para vocês o caminho que tem que seguir. A gente sempre orienta aqui, quem tem um mentor é aquele que tem um acelerador de resultados, certo? Às vezes você poderia demorar ali 1 mês, 2 meses para tentar absorver aquele conteúdo.
às vezes com 2 palavras nossas, você fala, ah, é assim mesmo que faz, ah, então é dessa forma que tem que ser feito. Então, às vezes, algo que poderia demorar para vocês aí 1 mês, 1 semana para vocês aprender algo, às vezes uma palavra nossa e tal, ó, é assim que tem que fazer, e aí vocês começam e aprendem, e é dessa forma que tem que ser. A gente vê aí diversos alunos nossos aprovados, eles seguiram essa metodologia, certo? Seguiram o jeito que tem que ser feito a prova prática. A gente passa para vocês aqui aquilo que realmente cai, certo? Que está lá no seu checklist. A gente reforça isso todos os dias. Nossos mentores estão aqui, médicos revalidados, passaram pelo mesmo processo, INEP, uma doutora que também fez INEP e o FMT foi aprovada também, e ela comenta com vocês o que precisa ser feito. A gente demonstra aqui tudo para vocês, que é a execução de checklist em alta performance.